O Internacional deverá anunciar ainda nesta quarta-feira o técnico Paulo Pezzolano como treinador para a temporada de 2026. Entretanto, o uruguaio, em entrevista a uma rádio local, explicou os receios que tem para pegar o próximo projeto. E, por mais que esteja avançado com o Inter e tenha a ideia de chegar em Porto Alegre nesta quinta-feira, falou por diversas vezes sobre possibilidades que ele tem do futebol europeu. A gente traz detalhes dos receios que Paulo Pezzolano tem para assumir o Colorado, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e vamos entrar na negociação do Inter com Paulo Pezzolano, técnico uruguaio que está muito próximo de ser o treinador do Internacional. Eu conversei há pouco com uma pessoa do Inter que diz que ainda existe uma possibilidade, ainda se aguarda o anúncio do treinador para esta quarta-feira, tá? Depois de uma entrevista que Paulo Pezzolano concedeu para o canal El Espectador do Uruguai, onde ele falou abertamente sobre várias questões e sobre a investida do Internacional para contratá-lo. E essa fala do Paulo Pezzolano diz muito em relação ao pensamento dele sobre futebol, qual o plano dele para a sua carreira, qual passo ele quer dar neste momento, mas falou também sobre a concorrência que o Inter tem do mercado europeu pelo Paulo Pezzolano, tá? Ele disse que tem uma grande preocupação de no próximo desafio que ele escolher, ele não cometer o mesmo erro que ele cometeu no Watford, da Inglaterra, clube do qual ele teve em apenas 10 partidas e acabou sendo desligado. E na explicação do Pezzolano, ele não identificou que, por exemplo, o Watford era um time que nos últimos 5 anos teve 12 técnicos e que não seria ele a mudar essa história e que era um trabalho muito instável, porque o Watford é o time mais instável da Inglaterra, entre desce e sobe, e que ele não viu isso, acabou escolhendo pelo coração, pelo desejo de treinar a Premier League, e isso acabou não sendo um bom desafio para ele. E aí ele foi questionado sobre as conversas com o Internacional, das quais ele admitiu que existe uma conversa forte nas últimas horas, que existe um interesse forte do Internacional nas últimas horas, mas que nada estava fechado, até porque ele tinha propostas do mercado espanhol, do mercado francês e conversas com outras equipes, ele sempre deixou isso extremamente claro. E aí ele foi questionado pelos entrevistadores sobre exatamente essa volatilidade que existe, essa incerteza que existe, instabilidade no Internacional, que foi um time que brigou contra o rebaixamento até a última rodada e que troca muito de treinadores nos últimos anos. O Inter nos últimos 5 anos trocou 10. Teve 10 treinadores. E aí o Paulo Pezzolano falou o seguinte e deixou escapar que estará no Brasil amanhã. Presta atenção. No, yo ya me informé, ya sé todo lo que están, lo que van a estar ahí, así que nada, veremos. Le pasa lo mismo que al Watford, ¿no? Que mencionaste recién. Mira, en Brasil en general. Sí, Brasil Por eso. Es Brasil. es una picadora de carne. Pero si vos fíjate, yo mañana me toca ir a Brasil, arranca el 2 de enero la pretemporada, el 8 ya arrancás o el 10 ya arrancás el estadual, y fin de enero ya arrancás el Brasileirao, entre medio en abril arrancás la Copa de Brasil, entonces vos por mes jugás 7, 8 partidos, y son todos equipos grandes, y vos sabés que cuando vas a Brasil, pero es diferente, porque el Watford es el club más inestable de Inglaterra, segunda y primera división, eso no sucede en Inglaterra. En Brasil es normal, muy resultadista, porque son equipos grandes y es normal. Y bueno, yo ya estuve en Cruzeiro, un equipo gigante también, así que nada, sabemos a lo que vamos y sabemos lo que puede suceder, pero también lo que podemos lograr. Normal, Papa. Ele deixou escapar que estará no Brasil nesta quinta-feira e deverá estar aqui em Porto Alegre, porque tudo está encaminhando e andando para que ele seja anunciado como técnico do Internacional. E aí terá um desafio de campeonato estadual, campeonato brasileiro e lidar com o calendário do futebol brasileiro como é. Ele voltou a ser questionado e ampliando essa situação em relação à Inter, ele disse, não, mas eu tenho contato com clubes da Europa, da Espanha, da França,
dizendo que não estava tão perto assim do Inter. Isso foi pela manhã. E tanto que ele foi questionado sobre o Sérgio Rocher. E ele falou que não está no momento de ligar para o Sérgio Rocher ainda para saber como que está a situação do Internacional. Não é este o momento ainda. Não sei se por uma questão de que não se deve ouvir isso de jogadores antes de um treinador ir, ou se de fato ele não vê que esse é o momento. Mas primeiro, deu a entender que ele está de fato avançando com o Internacional, mesmo tendo propostas da Europa. E durante a entrevista, ele dá diversas sinalizações de que a experiência que eles tiveram na Europa já foi boa e já serve. Só que é o momento de dar um passo diferente na carreira. E aí o momento pelo que ele deu a entender na entrevista, de ter um trabalho competitivo, de ter um trabalho que será com possibilidade de vitórias, de reconhecimento, de crescimento na carreira dele. Agora é o passo dele competir e não só mais recuperar clubes e resgatar clubes que estão na Série B. O Pesolano, por exemplo, ele não tem nenhum jogo treinando uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não viveu essa experiência ainda no futebol brasileiro. A experiência do Inter, por mais que o Inter esteja em crise, ela é bem diferente da experiência do Cruzeiro. E claro que se ele conseguir engatar um projeto a longo prazo aqui, sendo competitivo, ele dá um passo importante na sua carreira. A questão é ele conseguir isso. E esse é o papel do Paulo Pesolano a partir de agora. Ele deverá ser anunciado pelo Inter ainda nesta quarta-feira, deverá chegar em Porto Alegre nesta quinta. O Abel Braga já está em Porto Alegre para que a partir de quinta o Inter possa avançar no projeto de 2026. Mas o grande receio do Pesolano é dar um passo e errar onde ele já errou, como errou no Watford. Mas a ideia dele agora é pegar um clube com um potencial maior de competitividade do que os que ele vem pegando ao longo dos últimos anos na carreira. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!